Fala, empresário, seja bem-vindo a mais um Viva Voz podcast. Se você tem o seu pai, a sua mãe vivos, você precisa cuidar dele, honrar as suas raízes. E hoje eu convidei dois especialistas em saúde para a melhor idade. Agora, esse termo aí de terceira idade caiu por terra. Agora é a melhor idade, aquela idade que você já tem experiência, você já tem uma vida estabilizada, porém, o cuidado com a saúde, ele nunca, de forma alguma, ele pode parar. Convidei aqui na minha frente Ederson e Marcelo. Marcelo da MedSenior, Dedéu da DF Corretoras, pra gente falar, DF Corretora, pra gente falar sobre saúde na melhor idade, falar sobre a MedSenior, que é um plano especializado na melhor idade, e talvez você, o seu pai, esteja pagando caro no plano de saúde atual dele. Quem sabe agora, depois desse podcast, você, empresário, não migra o plano de saúde do seu pai para algo que pode atendê-lo melhor, algo especializado. Seja bem-vindo, Marcela. Como é que você tá? Tudo ótimo, e você? Dedéu, Valeu, meu irmão. vamos falar Prazer. sobre saúde? Vamos nessa. Tamo junto. Para começar, já tinha gravado com o Dedéu já é uma figura tarimbada aqui no Viva Voz Podcast. Vou começar com você, Marcelo. Me conta um pouquinho da tua história, como é que você foi parar na MedSenior, como é que você foi parar nos planos de saúde, conta um pouquinho da sua vida. Eu tô fazendo agora esse ano 53 anos Uhum. e comecei minha carreira no plano de saúde e nunca mais saí, né? Todo mundo diz que é uma área interessante, uma área que cresceu muito. Uhum. Eu acompanhei plano de saúde desde antes de existir a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que os planos eram livres, até o momento que vivemos hoje, com recorde de número de beneficiários cobertos por planos de saúde no Brasil. Legal. Né? Batemos 53 milhões no Brasil e aqui na nossa cidade mais de 1 milhão de pessoas com plano de saúde. E aí eu trabalhei em várias operadoras que eu brinco que chamam de 0 a 100, operadoras que pegam crianças até idosos, né? Uhum. E um dia fui convidado, né, nesses 35 anos de operadora de saúde, Porra. a conhecer a MedSenior. Tomei um susto e falei, o que eu vou fazer numa empresa que só trabalha com idoso? Comecei a estudar os dados e entrei de cabeça no dia que lançamos a MedSenior há 5 anos atrás aqui em Brasília. Eu estou desde a montagem da operação aqui em Brasília. Tomei um susto, falei, gente, como é que pode isso? Mas vamos lá. Acreditamos, já temos 43 mil beneficiários em Brasília, Pô, que completamos massa. esse mês. Né? Temos 4 unidades funcionando exclusiva para o beneficiário MedSenior. Ok. Isso nos dá uma tranquilidade. E estamos nessa aí de chegar a 1 milhão de vidas até 2030 no Brasil. Estamos perto aí de 300 mil vidas no Brasil todo. Uhum. Estamos em 8 estados. Legal. Né? Então a gente tem aí previsão de abrir mais algumas unidades em mais alguns estados e buscando chegar a 1 milhão de vidas até 2030. Show de bola. Para a gente começar, então, a falar sobre a MedSenior, que eu queria entender um pouco mais o que é a MedSenior, quais são os benefícios, qual que é a missão da MedSenior. Eu vi que tem uma relação com a melhor idade, mas eu queria que você explicasse melhor o que é a MedSenior. Um plano de saúde, ele tem várias partes que ele precisa fazer investimentos, né? Então, quando você tem 0 a 100, você tem que cuidar de criança, então você tem que ter executivos da tua empresa fazendo pesquisa sobre melhor forma de tratar doenças de criança, melhores formas de tratar o parto, né? Hoje a gente tem uma quantidade de partos gemelares, partos de 3. Então você tem que ter toda uma estrutura para Receber para suportar. suportar essa mudança na população. E quando você vai para a MedSenior, você só foca na melhor idade. Uhum. Então todo o investimento, todo o pensamento da empresa é na melhor idade. Então a gente tem mais de 70% do nosso público já aposentado. Então nós sabemos que o aposentado ele tem uma renda limitada. É muito difícil do aposentado Criar um conseguir negócio uma novo, nova uma renda, nova um renda. aumento de renda. Então por isso todos os nossos produtos são sem coparticipação. Porque a gente não pode deixar que ele deixe de fazer um tratamento básico, que é uma consulta, ir no geriatra, fazer uns exames para um check-up, porque vai impactar na coparticipação Perfeito. no mês seguinte. Então a gente pensa muito nisso. Porque geralmente os produtos vêm para o idoso já um preço mais alto e com uma coparticipação.
Então, na hora que ele vai fazer assim, ele prefere, não, esse mês não dá não, porque tem a conta de luz, eu tenho que ajudar meu filho, eu tenho que Total. pagar uma coisa aqui, uma coisa ali, vou deixar para mês que vem. Isso pode agravar, porque você descobrindo certas doenças no início são muito mais fáceis de tratarem. Sim. Não precisa chegar numa intervenção cirúrgica, algo assim. Exatamente. Olha, e eu vou te falar do caso da minha mãe. Minha mãe é de exatamente isso que você acabou de falar. Ela tem um plano de saúde que tem coparticipação e ela, de fato, ela escolhe qual o mês que ela vai fazer qual o tipo de procedimento. Por exemplo, ela estava perdendo a audição de um dos ouvidos. Cara, ela esperou, sei lá, acho que uns 5, 6 meses para começar a ir no médico, para avaliar, para ver o que estava acontecendo e tudo mais. Porque assim, eu não sei se como que funciona a medicina, até te pergunto isso, mas assim, ela teve que pagar pelo aparelho. Super, super justo. Mas a parte de análise, de verificação, para ela, de diagnóstico, dos exames, ela postergou, e talvez isso até piorou o caso dela, por conta de coparticipação. Exatamente. E a coparticipação, ela geralmente as operadoras colocam em torno de 30% do valor do procedimento. E o paciente que é leigo, como a sua mãe, ela não tem noção do quanto vai ser aquela conta. Então vira uma surpresinha, principalmente para o idoso, que precisa ter uma rotina. Nós estávamos falando antes aqui, o idoso precisa ter uma rotina. Aí ele paga 200 moedas pelo plano e vem mais 100 moedas de coparticipação. Atrapalha a rotina toda dele, porque o Financeira. dinheiro dele já é contadinho para fazer as coisas que ele quer fazer. Então isso é um complicador que muitas das vezes eles fazem isso. Uhum. Preferem deixar para mais um mês. Então vai agravando, né? Vai agravando a situação. Então a gente prefere que ter um plano sem coparticipação. Isso é Então genial. ele tem a tranquilidade de saber que a mensalidade dele começou no mês que ele entrou com 100 moedas e vai ser 12 meses depois 100 moedas. Então ele tem a tranquilidade. Previsibilidade. Exatamente. Dedéu, Importante. eu sou cliente do Dedéu, da DF Corretora, e esse foi um dos motivos que eu troquei de seguradora, que foi a coparticipação, porque isso é uma coisa assim, me doía, né, pagar um plano de saúde caro, que não é barato, a gente sabe disso, mas é necessário, e ainda ter que pagar um a mais por conta. Aí Dedéu resolveu o meu problema, que hoje o nosso plano de saúde, o meu e da minha família, é sem coparticipação. Me fala um pouquinho sobre essa parte de coparte, como é que isso prejudica, como é que você enxerga essa dificuldade de você ter que pagar algo a mais? Conta um pouquinho aí. Bem, eu vejo a coparticipação, ela precisa ser desmistificada. O corretor, ele precisa explicar como funciona a coparticipação. Ok. Um exemplo, uma pessoa que utiliza um plano com frequência, não Ok. vale a pena contratar um plano com coparticipação, que faz um tipo de terapia, né? Agora, uma pessoa que não tem essa rotina, um jovem, Entendi. eu acho que cabe, né, um plano com a coparticipação. Mas o vendedor, ele precisa explicar como funciona cada tipo de coparticipação. Os percentuais que o Marcelo citou aqui, até 30%. A gente tem operadoras que cobra até 40% de coparticipação. Caramba, velho. Mas é um tipo de coparticipação para determinado procedimento. Terapias, um exemplo. A gente hoje no mercado temos produtos que cobram coparticipação somente na parte de terapias, Entendi. né? Entendi. Então, assim, eu acho que não é um bicho de sete cabeças a coparticipação. É uma Mas ela, matemática. mas ela precisa ser bem esclarecida, ser bem explicada. Mas, Marcelo, no caso dos idosos, essa matemática ela não fecha. Não fecha. Não fecha. Não fecha. Isso eu Porque concordo. eles têm um índice de algumas doenças que são doenças que geram Comuns. coparticipação. Sim. Por exemplo, a oncologia ela é uma doença ambulatorial. Uhum. Você faz até cirurgia oncológica. O que é o conceito de ambulatorial? Eu vou perguntar bem, porque tem gente que não vai. Ambulatorial é uma coisa que você não fica nem internado e você não Ok. precisa nem sempre de uma área hospitalar. Você pode fazer isso numa clínica. Então, hoje, como é que é o tratamento de oncologia? Ele vai até um médico oncologista, Ok. tem o diagnóstico do tipo de câncer e é feito um planejamento de tratamento. Esse planejamento vai geralmente com quimioterapia e radioterapia.
uns precisam dos dois, outros só precisam de um, mas vou botar a quimioterapia. Ele vai fazer as sessões de quimioterapias. E pagar 30% de uma quimioterapia é muito complexo, né, para esse beneficiário, né? Já tem a dor de estar doente, já tem a dor do tratamento e ainda tem a dor desses valores. Então, para o idoso é muito complexo a coparticipação. Eu acredito muito que a coparticipação, como o Dedé falou muito bem, ela é interessante para um certo público. Por exemplo, grandes empresas, na minha opinião, deveriam sempre comprar um plano com coparticipação, porque a empresa paga maior parte do plano e o funcionário vai pagar o quê? Por participação. Isso Perfeito. vai melhorar para o funcionário a ausência do funcionário, você vai ter um Sim. controle melhor dentro da É empresa. um benefício. É um benefício, ele já tem como benefício o plano. Então, assim, Sim. eu acho que funciona muito bem para certos públicos. Para o idoso, eu acho que às vezes passa a se tornar uma coisa que ele, muitas das vezes, vai deixar de fazer o tratamento inicial Sim. para esperar uma coisa mais grave. Porque às vezes no hospital não tem coparticipação, porque não vai pagar uma coparticipação de uma cirurgia. Sim. Porque 30% de uma cirurgia, que Tá pode ser maluco. 200 mil, 100 mil, 150, o cliente não tem condição Não de tem pagar. condições. Então, geralmente a coparticipação são nos tratamentos ambulatoriais. Então, uma consulta de cardiologia. Uma consulta de cardiologia é um check-up cardiológico, que ele vai fazer um mapa, um holter, um eletro, um eletrocardiograma de carótida, tudo isso. Essa consulta em base vai ficar em torno de R$ 4.000, né? R$ 4.000 essa consulta, com os exames de sangue, tal, dá R$ 4.000. Ele vai pagar 30% de Nossa, coparticipação, R$ 1.200. R$ 1.200 e mais a mensalidade do plano. Então, é muito difícil para o idoso. Então, a gente sempre pensa nisso, de manter ali equilibrado o plano, para que a gente não tenha que entrar neste momento com um plano de coparticipação para o idoso, porque ele já paga 100% da mensalidade, ele não tem um patrocinador. Eu acho que a participação funciona muito quando você tem um patrocinador, uma Sim. empresa que dá o plano para o Sim. funcionário. Aí você só paga o que você usar. Aí, na teoria. exatamente, o funcionário entra com a participação na utilização sua, né? Isso é bem diferente, porque ele não tem aquele impacto de pagar a mensalidade. Ele pode participar com um pedacinho, mas a Uhum. empresa fica com a maior parte. Aí eu acho muito interessante a coparticipação, para controlar, para não ter abuso, né? Tudo Sim. isso. Agora, para a pessoa que paga 100% do plano, ainda pagar mais 100%, Maluco. mas a coparticipação fica muito difícil. E eu vou até fazer um comentário aqui para você que está assistindo. Quando a gente criou esse microfone que é o Estúdio Podcast Portátil, que são esses microfones que você consegue gravar em qualquer lugar usando somente o seu celular, inclusive de vez em quando aparece uma propaganda nossa aqui, eu entrei nesse mundo do podcast e eu me especializei em podcast, em comunicação, em vendas. Então hoje é muito difícil ter alguém, eu posso arriscar que no Brasil pode ter alguém que conheça mais, que entenda mais sobre podcast e vender por meio desse equipamento do que eu. E quando eu comecei a olhar a Med Senior, até por essa situação que eu vou comentar que a minha mãe passou, que estou conversando com o Dedéu, e esse foi um dos motivos da gente convidar o Marcelo, eu me encantei com a Med Senior justamente por essa questão de ser especialista em idosos. Tem duas curiosidades que eu tenho, Marcelo, que uma é o programa Cabeça Boa. Tem vários programas que são legais para o idoso, mas existe até uma métrica que o idoso, principalmente do funcionarismo público, quando ele se aposenta, ele tem uma expectativa de vida de 5 anos, que ele morre, às vezes entra em depressão, enfim. Então, esse programa Cabeça Boa, o que é ele? E depois eu também gostaria que você falasse um pouco sobre essa vantagem que a Med Senior tem sobre as outras operadoras, que é a questão de ser especialista na terceira idade. O programa Cabeça Boa, a gente tem um grupo de programas que a gente oferece aos nossos clientes. Legal. Até na nova unidade, vou te convidar para a gente ir lá visitar, fazer uma filmagem lá da nossa unidade nova. Gravar um podcast lá, que legal. Isso. Inaugurou agora em Águas Claras. São quase 2.500 metros, exclusivo beneficiário Med Senior. E lá nós temos a oficina onde são feitas essas atividades, né? Ok. O que a gente faz de Cabeça Boa? Na entrada do plano, a gente faz uma avaliação do beneficiário. Ok. Não é um preenchimento de declaração de saúde. É uma avaliação que foi desenvolvida pela nossa equipe de geriatras. Legal. É feito por uma enfermeira. São feitas um grupo gigante de pesquisas. E como nós pegamos beneficiários de 44
Mas os mais novos falam, pô, que saco essa entrevista. Essa pergunta aqui é muito parecida com uma que teve lá no início. Aham. Aí, esse aí a gente já sabe. Mas quando você pega um beneficiário que às vezes está um pouco com uma idade mais avançada, né? Ele tem o quê? Ele responde uma coisa na pergunta 2 e quando chega na 37, que é muito parecida com a 2, ele está respondendo uma outra coisa. Que legal. Isso no nosso sistema gera um alerta. Um alerta. Então tem várias perguntas que são parecidas que teoricamente as pessoas iriam responder parecido. Então ali já gera um alerta. E aí você entra no plano e na semana seguinte toca uma mensagem para você, de vez em quando os corretores, Marcelo, isso aqui é golpe, né? Que hoje a gente recebe muita tentativa de golpe Sim, no celular e bate no celular do idoso. Uma pessoa dizendo que é da Medicine que queria que marcasse uma consulta. Ela falou assim, ué, Como assim? como né? assim? Tô 20 anos que eu tô em outra operadora, Nunca aconteceu nunca isso. me chamaram para fazer uma consulta. Aham. E realmente, então uma semana que eu tô lá, isso é golpe. O que eu vou ter que pagar a mais por essa consulta? Não, é que ali a gente identificou alguma coisa que pode ser alguns traçozinho de que a doença que vai agravar. Sim. Como a gente tem hoje, se você olhar a estatística de envelhecimento do Brasil, Uhum. ela vem numa crescente, né? As pessoas estão tendo menos filhos e quem tá vivendo mais tempo. Então a gente vai passar a ter os problemas que tem em outros países, que é o crescimento do Alzheimer e da demência. São doenças que vêm com a maior idade, né? Sim. Então a gente começa a identificar alguns traços ali e trazemos o cliente por cabeça boa, onde vamos começar a incentivar ele a voltar, por exemplo, você falou do funcionário público. A pessoa tem uma rotina, 30 anos trabalhando ali, professora, trabalha no administrativo de uma coisa, trabalha na Receita Federal, trabalha aqui, trabalha ali, ele... Do nada para. Não, ele fala que ele fica doido, né? Tem uns amigos Surta. eu tenho uns amigos que ficam igual o presidiário, contando o dia para poder sair, né? Vai marcando. Aí na semana, um mês depois que ele sai, aí ele fala assim, Queria ter ficado. nossa, era para eu ter ficado, por que eu saí? Aham. Né? Mas primeiro mês acho que ele ainda leva, mas depois ele vai, né? A gente vai ficando mais devagar se a gente Não acelerar, não acelerar, né? Não é Então nossa ali você rotina. tem vários trabalhos mentais, né? Voltar a fazer alguma coisa, voltar a desenvolver a mente com exercícios, com isso motivando as pessoas a irem para esse lado. Temos lá também pessoas que começam a ter dificuldade de mobilidade. Então nós temos o núcleo de autonomia e independência, onde temos lá um ônibus. É um ônibus plotado na parede, ele é 3D e ele tem em tamanho real a altura dos degraus do ônibus Aham. e o banco. Por quê? Muitos idosos dirigem, mas outros idosos não dirigem. Ok. Eles usam ônibus. Então eles falam que quem é o maior inimigo deles sair de casa? O motorista. O motorista de ônibus, que fica lá acelerando para ele subir. Então nós temos esse Que projeto legal. de autonomia e independência para que ele volte a ter confiança de subir no ônibus, Sim. né? Bom, volte a ter consciência de subir rápido, de ver que ele consegue subir, porque ele fica muito tempo, ele vai ficando igual uma plantinha que você não rega. Se você Total. deixar a sua mãe, o seu idoso, o seu pai em casa, né? Ele vai murchando. Aham. Ele vai murchando, é uma plantinha que se você não regar, se Total, você não cara. cuidar, Total. não adubar, ele vai murchando. Então, a gente cuida muito disso. Então, tem várias, a gente reúne eles para que eles criem laços entre os idosos. Então, tem oficinas que são individuais, tem oficinas que são em grupos. Que né? legal. Temos um projeto interessante, que eu sempre brinco, que a gente vai passando a idade e começa a aparecer dor, né? É a idade do condor, né? Condor 30 aqui, anos condor começa a ali. dor do joelho, 35 é dor do joelho mais nas costas, 40 isso. E a gente vai acumulando dores. É. Então a gente tem também já lá a oficina de dor. Né? Porque é interessante, porque vai acabar a dor? Não vai acabar a dor. Mas você tem que aprender a conviver com a dor. Total. Então a gente faz todos esses trabalhos desenvolvidos para idosos. Então, assim, vai falar para ele assim: olha, vó, a senhora vai ter que ir para academia. Mãe, a senhora vai ter que ir para academia. Ela vai entrar dentro de uma academia, como é que ela vai ficar? Como é que ela vai se sentir? Perdida. Total. Então ela vai para dentro da medicina, vou começar a ensinar exercícios que ela pode fazer em casa, com a própria cadeira, de sentar,
levantar, sim. né? Se você for nas nossas unidades, todas as nossas unidades, as cadeiras são com braço. Por que Pra são com poder. braço? Porque já é pensada no apoio do idoso para ele Sim. levantar. Então lá eles fazem treinamento para levantar sem apoiar Pô, legal. dentro das oficinas, né? E daqui a pouco eles estão lá com 5 quilos, daqui a pouco eles estão se motivando a ir para academia. Aham. E aí eles iriam para academia sem precisar tá tão perdido. Então a gente faz uma sessão de 2 meses e depois Aham. ele pode continuar fazendo outras coisas. Olha que doido, você falou do. Na hora eu lembrei da minha mãe. Você falou do ônibus. Que tem o ônibus, então é real pra subir. Cara, tu acredita que minha mãe uma vez, e lá mora minha mãe e minha tia. Hoje elas se juntaram, um morava separado. Morreu todo mundo, avó, pai, mãe, e agora elas moram sozinhas. Eu saí de casa, o André também saiu. Cara, um dia elas no ônibus, uma caiu do ônibus em cima da outra. É mesmo. Hoje eu conto na piada, mas na hora, bichos, ai meu filho, hoje eu caí. E elas contam desse jeito. Hoje eu caí, meu. Então, assim, ter um treinamento, ter profissionais que já sabem com que vão lidar, já passam por isso corriqueiramente, porque eu acredito que o idoso, a cabeça dele acredita que pode fazer, mas o corpo dele não acompanha. É isso, Marcelo? Tem 2 tipos, né? A gente Ah. vê lá os idosos que chegam, tem 2 tipos. Tem o invertido. Tem uns que o corpo tá bom, mas a cabeça tá ruim. E tem uns que a cabeça tá boa, mas o corpo tá ruim. Entendi. Né? Então nós vamos tratando conforme isso. Então uma coisa interessante, nenhuma das nossas unidades é chamado por senha, Como é que é? é por nome. Legal. Porque a senha, ele já não enxerga. Ele tem alguma dificuldade. Ele está conversando. Ele esquece. Vai pegar um papelzinho lá que a senha dele é Aí tá 7011. aqui, ó. Né? A gente está lá, a gente fica mexendo no celular, a gente se perde com esse negócio de senha. Quando você vai ver, de vez em quando você chega em algum lugar que você... Eu fui renovar minha carteira, passou meu número lá, a menina falou, agora você perdeu, você vai ter que pegar de novo, não tá mexendo no celular. E aí não, lá não, a gente faz o quê? O trabalho é o quê? Com o nome. Então, Isso Dona agiliza Maria até o José. atendimento, né? Dona Maria José. Dona Maria José. Acontece de vez em quando de chamar Maria Duas, José e ter duas. 2, 3 lá, né? Inclusive o médico tem que ir até lá chamar o beneficiário, né? Estamos testando lá em Vitória, onde é a matriz da Medicênio, o beneficiário vai chegar, vai ser tirada uma foto na hora que ele chegou e o médico recebe o tablet. Lá o tablet, então, na hora que ele for fazer a consulta, quem é o próximo cliente? É o Ederson. Aí ele vai lá, olha, ô seu Ederson, vamos aqui para consulta. Aí o cliente vai ficar, ué, Como é que ele sabe? como é que ele sabe que o meu nome é Ederson? Então a gente tá Cara, isso é muito para legal. modernizar, né? Outra coisa que você falou bem na cabeça boa, e nós estamos fazendo também treinamento em tecnologia para os nossos beneficiários. Uhum. Porque hoje, com o risco de golpe, né, pela internet, estão ensinando a eles algumas coisas. Tem um pessoal que montou um treinamento, que as nossas enfermeiras, nossas fisioterapeutas dão um treinamento de tecnologia Cara, também. isso aí vai ajudar muito o filho aí, porque vira e mexe minha mãe, meu filho, dá ajuda aqui. Aí a gente tem que parar o tempo, mas se tiver alguém que possa É o ajudar, mínimo, né, para eles cara. terem um pouco de confiança, porque hoje em dia 99% dos golpes vêm pelo celular, né? Sim. Então tem que tomar muito cuidado. Não, e se você for avaliar, os idosos eles estão em maior quantidade aí de cair no golpe, né? Sim. Vamos dizer assim, adesão a esse golpe, porque não entende. Cara, meu sogro, ele é super tecnológico, o cara é arquiteto, constrói, a casa dele, tudo é na voz. E caiu no golpe, é idoso, caiu no golpe, Sim. bicho de WhatsApp. Então, assim, ter esse treinamento, ter esse alerta da galera. Mas deixa eu te fazer uma pergunta assim. Eu queria que você elencasse, então, hoje, quais são os principais diferenciais da Med visto a outros planos mais generalistas. Você já falou muitas coisas aqui, mas vamos elencar aqui para a gente conseguir. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu acho fundamental, que é o diferencial da Medicine, é ser um plano pessoa física, né? É um plano personalizado pessoa física, que é vendido para quem? Para quem tem um CPF. Show. Né? Esse é o único plano verdadeiramente que a Agência Nacional de Saúde Suplementar interfere no reajuste.
Então ele é um reajuste controlado pela ANS. Os outros planos, a grande maioria dos outros planos, hoje a gente tem aí 85% das pessoas que têm plano de saúde estão nos planos coletivos. Coletivo empresarial, quando a sua empresa compra o plano, é o seu plano, Sim, com o sim. CNPJ daqui, é um coletivo empresarial. Ok. Existe o coletivo por adesão, que a pessoa adere por uma associação de médicos, de advogados, Ok. tal, é coletivo por adesão. Esses planos, o reajuste são livres. Então, eles vão variar com o quê? Com o custo do sinistro e mais a inflação médica. E o pessoa física, ele só entra o custo da inflação médica e que é feito autorizado pela agência. Então, para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, enquanto o coletivo aumentou quase 300%, o pessoa física aumentou 84%. E a inflação foi 60 e pouco. Uhum. Então é muito próximo ali da própria recomposição que o aposentado tem. Então isso para mim é uma característica muito diferenciada para manter longevidade no plano de saúde. Porque Legal. você compra um plano hoje que te dá 20% no outro ano, aí tu suporta o primeiro 20%. No outro ano, mais 20%, a pessoa não suporta. Então a gente tem aí a média de 6% de reajuste. Ano passado foi 6,91, esse ano vai ser 6,1. Ok. Então, mais ou menos, aí pode da inflação Sim. e da reposição que vai ser feito pelo governo aí nas aposentadorias. Então, assim, a gente fica muito próximo a isso. Então, essa é uma Legal. característica interessante. Outra característica é ter centros exclusivos, com pessoas treinadas e que a nossa seleção é desse jeito. Se a pessoa é muito rápida, muito assim, não tem paciência com o idoso, ô, Não amigo, faz parte. não faz parte daqui para você não dá. Aqui tem que ser mais devagar, aqui tem que falar 2 vezes, às vezes, Que aqui legal. tem que ter paciência, aqui você vai ter que. Então, os porteiros da nossa unidade, eles são funcionários, eles não são terceirizados. Então, eles já sabem que eles têm que, muitas das vezes, pegar uma cadeira de roda, ajudar a pessoa a ir até o Legal. carro, ajudar as pessoas a ter paciência. Então, é diferente o modelo. Então, são coisas distintas. Então, você vai chegar num local, até outro dia me perguntaram, Marcelo, lá tem preferencial? Eu falei, rapaz, lá todo mundo é preferencial. Não tem como, né? Porque como é que eu vou fazer o preferencial? Não, tem o preferencial agora a partir de 80. Mas o preferencial só a partir de 80. Antes de 80. Não tem como. Todo mundo tá na mesma idade para próxima ali, porque a gente tem uma idade de 67 anos, né? Ok. A nossa carteira, Aham. uma operadora que tem uma carteira de 67 anos, a média de idade nossa, Aham. né? Nós devemos ter aí próximo de 150 centenários como clientes. É mesmo? Que no legal. Brasil todo. Nós temos em torno disso aí, de centenários no Brasil todo. Então, nossa carteira tem a média ali de 67 anos. Então, assim, preferência é complicado, né? Porque você vai ter 65, vou ter 66. Então, ó, vocês vão ficar os dois esperando, porque não tem, não. Vamos deixar que passar o de 80. Então, assim, centros exclusivos. Então, você não vai estar lá disputando com várias operadoras, né? Várias especialidades. Várias especialidades, várias operadoras, vários tipos de beneficiário. Não, você vai lá para um centro que é só para cliente Med-Senior. A gente não vende serviço para outros prestadores, nem particular. A gente só tem os serviços para o nosso cliente. Não, e o idoso, ele gosta de conversar, né? Sim. Ainda mais se você chega pra ele no supermercado e fala assim, nossa, como a batata tá cara. Aí pronto, aí vai história Vai. pra mais de metro. Então pronto, você sentou lá na medicina, vai ter um outro idoso do seu lado, aí vai fazer amizade, vai ter conversa. Isso pode parecer uma brincadeira minha aqui, mas não é não. Tem valor isso aí, cara. Exatamente. Porque porque, criam ó, amizade, cria amizade. criam laços. Quando Uma você comunidade fala, mesmo. quando você fala, exatamente. A comunidade. Quando você fala desde o porteiro até os médicos serem treinados, isso aí é o rapport, conecta, você se sente, você não entende o porquê, mas você fala, eu gosto desse lugar, o pessoal aqui tem paciência, fala devagar, eu consigo entender, fala com mais volume, né? Fala mais alto, Eu vejo e eu isso. consigo entender. Eu vejo isso como um grande diferencial da medicina, esse cuidado humanizado com o beneficiário, né? Eles estão preocupados, literalmente, com a experiência, né, do beneficiário dentro das unidades, dos hospitais. E eu acho isso uma Genial. vantagem. Genial. E aí, Fantástico. deixa eu fazer uma pergunta, pra gente fechar esse podcast aqui com chave de ouro, eu queria fazer uma pergunta para os dois, cada hora um dê a sua opinião. O idoso que não tem plano de saúde,
Isso aí é inegável que ele precisa disso aí. Eu não vou nem tocar nesse assunto, mas eu queria falar agora daquele idoso que já tem um plano de saúde com coparticipação, que é um dos grandes diferenciais também da Medicênio. Por que que hoje, na sua opinião, Marcelo, e na sua opinião, Dedéu, eles têm que mudar para Medicênio? Você começa ou eu começo? Pode começar. Olha, na minha opinião, primeiro vem pelo fato que os planos de saúde, eles têm um impacto muito grande na finança desse idoso. Ok. Então, ele vindo para um plano especializado, que tem como uma das vertentes suas estratégicas ter um preço acessível para o seu público, que está preocupado com o tamanho do reajuste que vai ser dado para o seu cliente, porque a gente sabe que muitos deles não vão conseguir pagar. Muitos clientes, a nossa cliente número 1, ela é lá de Vitória, Uhum. né? Tem até no nosso YouTube a entrevista dela. Todo ano o presidente vai até a casa dela e leva um presente para ela. Ela trabalha até hoje, ela tem 80 e legal. poucos anos, e ela fala que ela só trabalha para poder pagar o Medicênio dela. Porque ela é aposentada, ela tem a rendinha dela, ela sobrevive, mas ela não consegue só com a aposentadoria pagar. Então ela trabalha para manter a Medicênio. Então a gente sabe como é importante para o beneficiário. Então às vezes a pessoa está num plano, talvez tenha uma rede mais ampla, né? Só que você só vai usar um hospital. Exatamente. Você não vai usar 10 hospitais que tem em Brasília, você só vai usar um. Você precisa muito mais de carinho do que um hospital que tenha muito mármore, que tenha nome, que tenha isso. Você não vai precisar disso. Legal. Então, assim, você está nessa, um dinheiro que você poderia pagar 3 anos de plano, aí você paga num ano só. Você poderia pagar 3 anos de Medicênio, você está pagando num ano só. Pega essa diferença, vai para Paris, vai fazer Vai pra uma praia. vai pra praia, vai para um resort na Bahia, passar 7 dias com a sua esposa lá e não bota todo o seu dinheiro no plano de saúde. Perfeito. Porque o plano de saúde tem um impacto na renda do cliente aposentado. Então a Medicênio tem um preço acessível. É obrigado por lei da mesma coisa que qualquer outra operadora. Existe uma lei que regulamenta Sim. o atendimento. Então a gente dá a mesma coisa que dá qualquer outra operadora. Então pega esse dinheiro, vai curtir, Legal. vai fazer uma viagem, não fica botando todo o seu dinheiro num plano de saúde. Vem para a Medicênio que você vai ser muito mais feliz. Uou! Show. E você, Dedéu? Bem, falado isso tudo que o Marcelo falou, eu só vou complementar falando que a Medicênio ela não só entrega um plano de saúde, Legal. ela entrega diversos benefícios que vai além e agrega valor. Uhum. Então, equilíbrio financeiro, equilíbrio Legal. emocional, cuidado com a saúde física, eu acho que tudo isso importa. Total. E a Medicênio se preocupa com isso de verdade. Então, é isso. Cara, tem crescido muito. É uma empresa que realmente, gente, eu não conhecia. Tô encantado, até porque tenho a minha mãe e com certeza a gente vai conversar para fazer essas contas, porque não vou citar em respeito, mas não vou citar o plano dela, mas eu sinto que se fizer essa matemática, a Medicênio vai ganhar e com louvor. E, gente, mas tá fazendo Marcos aqui, tá fazendo merchan, tá não sei o quê. Cara, eu tô fazendo o seguinte, eu vou olhar e eu recomendo você que procure a DF Corretora, faça o mesmo. Olha, procure, isso não arranca pedaço, não tira dinheiro do seu bolso. Você tá aí, pagando caro. Pode migrar para um plano que vai te atender melhor, com pessoas especializadas na sua idade, na sua situação atual, que não vai te tratar como um generalista ali, uma criança, um adulto. Não é isso. É uma pessoa que conhece, entende, que fala devagar, que fala com volume para você entender, que tem paciência com você. Então vale a pena pelo menos você visitar, você conhecer, você pesquisar e, claro, marcar aqui uma reunião com o nosso amigo Dedéu. Onde a gente te encontra, Marcelo? Nas redes sociais? Você tá nas redes sociais? Estou na rede social, Qual que é o seu arroba? @mscarvalho1129. Se eu entrar lá, você vai me vender um plano de saúde? Não, eu vou indicar o Dedéu. moleque! A gente só administra, a gente não vende, Tá né? certo. Então a gente... E é a seguinte, pessoal, @DF Corretora, É isso.
Sigam também, procurem o Dedéu. Hoje estamos falando dessa melhor idade, que é uma idade que precisa ter muito cuidado, que a gente precisa ter muita atenção. Afinal, são as nossas raízes, são os nossos pais, aqueles que a gente tem eterna gratidão, então a gente precisa cuidar. Eu estou falando agora de mim, mas se você é da melhor idade, se cuide. Se você é responsável, se seu pai, sua mãe está viva, cuide deles. Então, pessoal, agradecendo a audiência de vocês, muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu! Valeu.